Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amigos, meus irmãos, você que mora no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, você que mora em Portugal, você que fala português. Meu nome é Stefan Daniel Hessmann, eu sou alemão, por causa disso aqui vocês estão vendo a bandeira da Alemanha. Me criei na Argentina. Lá na Argentina eu tive o privilégio de aceitar Jesus como Salvador. Estamos ligados à Assembleia de Deus do Brasil. Amamos Israel e cremos que vai haver um grande avivamento pentecostal sobre todas as nações da terra, inclusivemente sobre a Europa. Por isso aqui a bandeira da Europa está atrás de mim. Porque eu tenho fé que através da pregação, o ensinamento da Bíblia Sagrada, a oração, o Senhor fará muitas coisas a nosso respeito, por nós e por meio de nós. E tudo por meio dele e para a glória do Senhor Jesus. Meu nome é Stefan Daniel Hessmann, né? Minha esposa e eu somos líderes do Ministério Jesus para Todas as Nações e estamos, através deste vídeo, apresentando nossa primeira escola bíblica dominical em português, desde aqui da cidade de Bielefeld, da Alemanha. E nós estamos na lição 8, Paulo, discipulador de vidas. Eu acredito que Deus vai falar com você a respeito desta escola bíblica dominical. E você que fala português, você tem desejo de implantar uma escola bíblica dominical na sua igreja, quer fazer online, entre em contato conosco. Nós temos os materiais, os PowerPoint, os PDF, nós podemos fornecer gratuitamente para você. Vamos então a seguir com o texto áureo que encontramos em Atos capítulo 15, verso 40 e verso 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando-o pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo era um discípulo de Cristo e depois também se tornou um discipulador. Eu quero trazer uma palavra também que encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 14 e 21. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo era aquele perseguidor dos crentes. Ele mandava matar, mandou apedrear Estevão, mas porém Deus fez algo extraordinário. Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo e fez ele ser um discípulo de Cristo. De perseguidor se tornou perseguido. E ele escolheu Silas e partiu. Nós podemos entender uma coisa, que nunca ninguém, nenhum discípulo faz a obra de Deus sempre sozinho. Sempre em conjunto com outras pessoas, com outros irmãos. Por favor, se una com a sua igreja, com o seu pastor. Se una com outros discípulos de Cristo para que possam fazer a obra do Senhor. E o grande exemplo nosso é o apóstolo Paulo. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
O discipulado, verdade prática, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Existem muitas pessoas que dizem, bueno, aceitei Jesus, já estou salvo. Mas não é isso o objetivo. A Bíblia nos fala bem claro que nós devemos ser transformados. É um processo de transformação para ser semelhante a Cristo no seu caráter, porque quando você aceita Jesus como Salvador, começa a nascer uma semente, você começa a nascer de novo. E a partir daí se forma o teu caráter, se transforma, a tua forma de pensar é transformado, a tua forma de falar é transformado. E para isso nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 12, um verso muito conhecido, porém é muito importante para nossa meditação. Romanos 12, e verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se conformar com o mundo? Não se conformar com o estado que nós estamos. A Bíblia nos fala que Deus nos chamou para nós crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus nos chamou para crescer, para avançar, para ser semelhante a Cristo. E nós vemos, Cristo era perfeito na sua forma de se expressar. Era um homem sábio. Aconteciam milagros, maravilhas. E tem uma coisa, Deus quer usar você da mesma maneira que Deus usou o apóstolo Paulo. Eu conheci o servo de Deus, pastor Reinhard Bonke. Ele falou, o grande exemplo dele foi o apóstolo Paulo. Então hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como ser um discípulo e também ser um discipulador. Eu acho que a tarefa maior da igreja é ganhar almas e fazer discípulos. E nós aqui temos uma rede global, e chama-se Rede Global, de oração, evangelismo e discipulado. Porque quando você ganha uma alma, e nós vamos ver isso, você tem o dever de cuidar e discipular e ajudar que essa semente que foi plantada no coração daquele novo convertido possa crescer. Eu tenho visto muitas vezes, muitas pessoas, eu juntei da rua, preguei a palavra de Deus para eles e fiz deles um discípulo. Podia contar muitos testemunhos, mas aí o tempo não bastaria. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Isto é a verdade prática. Leitura bíblica em classe. Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e as orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E verso 46. E perseverando unânimos todos os dias no templo e partindo pão em casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, eu repito, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Também quero ler com vocês Atos capítulo 20, verso 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. Verso 2. Nós estamos em Atos 20, verso 2. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo lidos
pelos judeus postos ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar para onde? Para a Macedônia. E acompanhou até Síria Soprato de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio e de Timóteo, e dos da Ásia, Tíquio e Trofimo. Ele não viajou sozinho. Por favor, você, meu irmão, se você estiver andando pela rua, fale para Jesus, é claro. Eu ganhei pessoas sozinhas na rua, evangelizando, eles estão firmes. Lá em Chapecó, o pastor Lalana é testemunha disso. Mas se você fizer uma viagem mais longa, para outro lugar, lá onde você estiver, procure companheiros. Procure não andar sozinho. De preferência, não vá sozinho. Agora, é claro, se tiver que viajar sozinho, viaje. Mas procure manter o contato com o Senhor e também com o seu pastor. Amém? O objetivo geral é o seguinte: revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Aí eu volto a dizer, é isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele pregava, né? Deus falou muito a respeito com esse versículo de Atos 14 e verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Então ele pregava, anunciava o evangelho e fazia discípulos. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Tomemos o apóstolo Paulo como nosso exemplo perfeito. Mas por quê? Porque o próprio Paulo falou um dia, sede imitador de mim, como eu sou de Cristo. Objetivos específicos. Primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. Terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. A introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que implantou. Então, nós vamos ver os aspectos gerais no discipulado. Se você quiser fazer discipulado lá na sua igreja, fale conosco. Nós temos todos os materiais disponíveis pela Assembleia de Deus do Brasil. Então, por favor, nos contate. Quer escola dominical na sua igreja? Quer dar aula de discipulado? Fale conosco. Nós temos os recursos. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Paulo e discipulado bíblico. Primeiro, o discipulado bíblico é o seguinte: o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Então, antes que Jesus se despediu, ele falou bem claro, São Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, vai, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa foi uma ordem que Jesus deu antes que ele fosse ser arrebatado. Antes que ele fosse para o céu. Ele deixou uma ordem bem clara. Ele falou, eis que estou convosco até a consumação. E Jesus está comigo na Alemanha e ele está com você, aonde você estiver. E ele te manda dizer, vai, ensina todas as nações.
sem preconceito. Uma coisa que eu aprendo com Jesus, Jesus nunca teve preconceito de ninguém. Ele ama o branco, ama o escuro, ama o chinês, ama o alemão, ama o brasileiro. Ele ama até o povo do Egito. Tem muito povo no Egito que estão se convertendo. Ele ama. Por que muitas pessoas têm preconceito do povo da Síria? Mas justamente lá o apóstolo Paulo foi. E a Síria toda já foi evangelizada. Então, vai. Deus te manda dizer. Jesus, quem sabe você está dizendo, bom Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Ele já te falou na sua palavra. Aqui está, bem claro. Vai, ensina as nações. E aí, traga para a igreja. E aí que seja batizada. Este é o princípio do discipulado. Após o Pentecostés, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisavam ser bem estruturados. Isto é muito importante, ter uma estrutura espiritual depois de estar convertido. Isto é uma coisa muito importante, porque tem pessoas que aceitam Jesus hoje e daqui a um mês largam tudo. Por que isto? Porque eles não foram ensinados, não foram acolhidos. Eu chamo isso aborto espiritual. A pessoa foi gerada e aí não deu mais atenção, não deu mais estudo bíblico, não deu mais o alimento, não deu mais cuidado, não visitou mais. Então, por favor, procuremos aprender a estruturar os recém-nascidos. Em Atos 2, 42, verso a 47, vemos claramente alguns aspectos do programa de discipulado da igreja. Primeiro, ensino da doutrina, ensinar a oração. Duas coisas que o recém-nascido precisa aprender. Precisa aprender a escritura e precisa aprender a orar. Orar é se ligar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar, é trazer as necessidades para Deus. Pedir perdão, intercessão e agradecimento. Né? Eu aprendo, primeira vez quando eu chego na presença de Jesus, Senhor, me perdoa. Segundo, eu começo a agradecer. Começo a adorar. E aí começo a interceder por os outros. A prática da comunhão também e a prática do serviço. Então, comunhão é relacionamento. Não existe nenhum cristão que vai ficar sozinho em casa. Mesmo em meio da pandemia, tem que ter comunhão com os crentes. Serviço é ajudar, limpar os banheiros, limpar o chão. Eu me lembro que eu estava 2 anos como missionário no Blumenau, solteiro ainda, pregava à noite, mas durante o dia estava ajudando nas construções, nas reformas, na limpeza. Isto também faz parte de um discípulo de Cristo. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Paulo foi um homem extremamente sábio, mas também foi um trabalhador. Ele trabalhava muito. A Bíblia diz que ele trabalhava de dia e de noite para não ficar pesado para ninguém. 1 Tessalonicenses 2, verso 8 e 9. Tem alguns pregadores, procura aí algumas igrejas para pregar, fica o dia dormindo, já passei por isso, já vi isso aqui na Alemanha. Chega aqui, eu quero pregar na outra igreja. Mas daí fica o dia inteiro na internet, no celular, né? E aí de noite traz uma pregação de alguns minutos, e aí quer uma oferta, quer comer, né? Isso aqui não está certo. Quando você, discipulador, crente, nós, quando chegamos, né? Os nossos pastores são testemunhos, a gente já chega lá, é convidado, a gente já chega ajudando alguma coisa, lavar louça, ajudar no jardim, mostrar exemplo. 1
Tessalonicenses, desculpe meu português, não, ainda não está tão perfeito. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 9. Assim nós, sendo vós tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a própria alma, a nossa própria alma, porque nós ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. Trabalhava de dia e de noite. Ele não ficava dormindo até meio-dia, depois levantava, montava um sermão. Se aparece algum pregador desses, eu nunca me esqueço quando o pastor Niltinho diz, venha. Eu liguei lá para o pastor Niltinho, lá em Blumenau, posso passar lá? Eu sou alemão, né? Sou pregador da palavra de Deus. Então, venha. Mas geralmente eu conheço, que Deus abençoe, um grande abraço para o pastor Niltinho de Blumenau, presidente da CIADESC. Eu amo muito esses pastores aí. Cheguei lá, procurava algum serviço, como de costume, alguma coisa para fazer. E fiquei 2 anos lá. Que bom! E isto faz parte do discipulado. É chegar num campo missionário. Eu amo, isso que eu amo da minha igreja, da Assembleia de Deus. Muitos pastores, eu sei, pastor Lalana, ele está administrando, está procurando implantar a igreja, está na administração, e outros pastores e obreiros. Faz parte do serviço, faz parte da vida de um obreiro. Então, vamos nos aperfeiçoar. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Ele queria ter um relacionamento mais pessoal, mais profundo com Cristo. Gálatas 1, 15 a 17. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. É um desafio você falar de Jesus para um católico, para um espírita, para um muçulmano. É um grande desafio. Ao longo das suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta à sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina do discipulado, mas também a prática coerente com a doutrina. Isto faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Então, na verdade, o importante é crescer. Quando a pessoa aceita Jesus, agora nós, graças a Deus, um dia eu fui pregar para um carcereiro e ele e sua esposa, lá de Campo Vieira, aceitaram Jesus. E agora eles querem crescer, querem aprender. Agora, a irmã Cíntia, Deus abençoe se ela está vendo, nossa, aí pela internet, lá de Julio Martins. Agora ela quer aprender a palavra, quer aprender a jejuar, quer aprender a orar, quer aprender a Bíblia. E aí vem a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão, oração, batismo e o Espírito Santo. Todas são coisas que nós temos que aprender. Conhecer não somente de maneira teórica apenas, não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então, nós temos que, a Bíblia diz, que Tiago fala que não sejam somente ouvidores da palavra, mas sim praticantes da palavra de Deus. A metodologia do Paulo para o discipulado. Primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. Primeiramente você prega para as pessoas. Se arrependam, se entreguem a Jesus. Jesus vai voltar. Se arrependam, você é um pecador, mas Jesus te ama. Prega o evangelho. E pelo poder do Espírito Santo convencer as pessoas acerca de Cristo. Muitas vezes a gente se encontra com outras religiões. E daí a gente pensa, mas o que a gente faz?
que nós temos que fazer com essas pessoas? Nós temos que convencer as pessoas com toda a nossa força e com a ajuda do Espírito Santo que Jesus é o único Salvador, o único Senhor, o único Deus que realmente pode salvar e perdoar nossos pecados, e isso é um grande desafio. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Nós fizemos isso na igreja de Disney, implantamos uma igreja, já tem um presbítero como líder lá, e bem, isso é o trabalho. Ao plantar lá, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Com o seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Então ele tinha que estar viajando, implantava uma igreja, discipulava, ia para outro lugar. E logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. E tal contenda houve entre eles que se apartavam um do outro. Bernabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e encomendado pelos irmãos e a graça de Deus. Então Paulo escolheu Silas e disse: olha, você vai cuidar desse povo aí. Por favor, dá sequência para que esse povo cresça. Como já disse, na graça e no conhecimento do Senhor. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Aquila e Priscila e outros mais. Tem muitas pessoas. Na verdade, ninguém faz a obra de Deus sozinho, é sempre um conjunto. Às vezes eu pego um relógio, por exemplo, e aí tem muitas rodas. Tem o ponteiro, tem a parte superior e também tem as rodinhas que por dentro. Tem pessoas que oram, que intercedem, que jejuam, que estão aí. Tem algumas pessoas que estão expostas publicamente e outras pessoas estão atrás, intercedendo, segurando a corda. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Ganhar almas e fazer discipulado é trabalho árduo, é sacrifício, é tempo, é oração e é consagração. Não é uma tarefa fácil. É duro, mas é prazeroso, porque cada alma que você arranca das mãos do diabo e forma deles um obreiro, a Bíblia diz que o céu faz festa. O céu faz festa quando esse novo convertido ganha outras almas para Jesus. Aleluia! Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. O discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. A pregação é o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Não adianta, Jesus te ama. Pregue com seriedade, convence, mostre com toda a convicção que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e com coragem, com vida. A igreja de Cristo se expandiu assim. A igreja tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Atos 1, 4, 8. E recebereis poder. Jesus diz, e recebereis poder. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Atos 2, 47. Cada cristão era um testemunho.
Nós temos um projeto com o pastor Werner Nachtigal, no Global Outreach Day, e Reinhard Bonk também tinha essa visão. Na verdade, cada cristão uma testemunha. Ou senão, eu digo, cada cristão um evangelista, cada cristão um missionário. O nosso querido, saudoso pastor Zezino falava assim, cada crente salvo, um missionário. Cada pessoa perdida, um campo missionário. Então, nós temos que fazer discípulo. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando a pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida. Logo, a conversão é a semente da igreja. Quando cuidados pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Então, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa recebe o cuidado e aí dá frutos. Imagina você um jardim de flores, muito lindo. Mas tem lugares, já tenho visto, o capim está mais alto que as flores. Ou, o que vamos dizer, um trigal, um lugar de trigo. Nós já tínhamos plantações de abacaxi, ou plantações de soja. Sempre tem que ir limpando, tem que ir tirando, tem que ir colocando o adubo, tem que dar água, tem que regar. Nós temos que semear a boa semente, colocar o adubo, ensinar para que essa pessoa seja fortalecida com a oração e com o discipulado. Discipulado bíblico. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostés? Não foi assim. Pedro se levantou dentre os 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Isto nós temos que pregar, que Jesus, quem é Jesus? Não é aquele pobrezinho que está grudado numa cruz. Eu coloquei no nosso carro, Jesus lives, Jesus está vivo. Nós temos que pregar sobre Jesus, quem ele é, o que ele faz. Resultado de sorte que foram batizados os que de bom grau receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. Mas por quê? Porque Pedro teve a ousadia de pregar quem era Jesus, o Cristo verdadeiro, bíblico. E agora o que fazer? Ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todo em comum. Atos 2, 42, verso 40, e também 44. Eu repito, Atos 2, verso 42 a 44. Busque na sua Bíblia, leia a Bíblia. Vamos aprender a Bíblia. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente este princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino bíblico. Temos que pregar, Jesus está voltando, tem que aceitar Jesus, tem que se converter, mas também temos que ter a paciência de ensinar a palavra de Deus. Então, eu já tenho visto uma escola bíblica dominical, foi no Paraná. Eu estava ensinando a palavra de Deus. E a lição era sobre o Espírito Santo. E ensinando a palavra de Deus, Jesus batizou uma jovem com o Espírito Santo. Quanto mais você ensina a palavra de Deus, mais fruto vai ter. Por quê? Por que isso? Porque a Bíblia diz que a minha palavra não volta vazio. Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra de Deus
são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultas, que imitem a Cristo em suas vidas. Um discípulo é um imitador de Cristo. O discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para seus irmãos. No livro dos Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Atos 6, verso 9. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra. Então aí nós podemos ver as pessoas quando aceitavam Jesus, eles queriam ver toda a família ser salvo. Eles queriam ver os seus pais, seus irmãos, seus familiares. E às vezes é difícil, porque cada um, às vezes, eu venho uma cultura católica, o meu desejo é também meus familiares que todos sejam salvos. Então a gente começa a pregar, começa a falar. Eu me lembro, minha avó na Alemanha aceitou a Jesus como Salvador e hoje está no céu. É muito importante de nós, com cuidado, ensinar a palavra de Deus para os nossos familiares. Entretanto, o desafio entre a lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helenêuticos. Atos 6, verso 1 a 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6, verso 1. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. Atos 10, 44 a 48. Entretanto, o desafio da lei de Moisés com o fenômeno da conversão era muito complexo. O concílio de Jerusalém, os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Eu volto a dizer, cada discípulo, cada um deve desejar arduamente que seus familiares venham a conhecer a Cristo. É muito importante você que não tem seus familiares crentes, eu volto a pedir, por favor, ore pelos teus familiares. Ore no seu tempo devido, Jesus vai fazer a obra. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Aqui na Alemanha nós temos um grande desafio entre os muçulmanos, budistas, hinduístas, católicos, espíritas, ateus, mas naquela vez, e claro, gentios. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcança-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1, verso 8. Em Atos 1, verso 8, Jesus falou bem claro, ide pregar o evangelho a toda criatura, de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então era para todos, não era só para judeus. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Os apóstolos seriam testemunha de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar até os confins da terra. Por isto, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Atos 9, 1 a 9 e também Atos 26, verso 14 a 18. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. O discipulado numa cultura diferente.
O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho